Olá! Um abismo chama outro abismo. O Salmo 42 possivelmente foi escrito por Davi no tempo em que ele era perseguido por Saul e mostrava toda a inquietação do autor mediante as aflições que lhe sobrevinham. Ele olha para si no profundo do seu desespero e luta e pergunta por que a sua alma está abatida. Ele conversa consigo mesmo, refletindo sobre sua situação de momento. Ele havia saído de Jerusalém, estava longe do santuário e se sentia distante do Senhor. Por outro lado, ele experimentava de perto a perseguição de seus inimigos. Com sua alma abatida, ele levantou um clamor pedindo o socorro do Senhor. Diante dessa realidade, Davi declara: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas cachoeiras, todas as tuas grandes ondas têm passado sobre mim. Essa expressão significa uma tribulação contínua que se estende de aflição em aflição. Em outras palavras, é uma angústia chamando outra angústia, um problema convocando outro problema, uma inquietação trazendo outra inquietação. É verdade que essa frase já foi interpretada e aplicada de diferentes maneiras. É comum, por exemplo, ouvir alguém empregando a declaração "um abismo chama outro abismo" no contexto de uma vida pecaminosa, de modo a afirmar que um pecado chama outro pecado. Sem dúvida, essa lógica faz sentido, pois de fato é uma verdade bíblica que pecado gera pecado. Isso nos lembra a história do próprio Davi, que após cometer adultério com Betseba, ainda tramou a morte do seu marido. Então, de forma isolada e específica, até podemos usar a metáfora "um abismo chama outro abismo" para exemplificar o poder destrutivo do pecado. Porém, é importante saber que no contexto do Salmo 42, certamente esse não é o sentido pretendido pelo autor bíblico. No original hebraico, um abismo chama outro abismo indica as profundezas do oceano. Isso quer dizer que, nessa declaração, o salmista emprega esta palavra para falar das profundezas das águas no sentido de descrever a violência das torrentes que formam ondas após ondas. A aplicação desta figura de linguagem foi usada para descrever seu desespero e tribulação. Ele estava vivendo tribulação após tribulação, angústia sobre angústia. Na perturbação de sua alma, aquelas aflições pareciam não ter fim. Era como um abismo chamando outro abismo, isto é, adversidade convocando adversidade. O salmista compara suas muitas aflições aos golfos do mar, às águas profundas do oceano, não apenas no que diz respeito à sua quantidade abundante, mas também ao seu poder avassalador, à profundidade e à longa continuidade das misérias que sofreu. Ele estava submerso por um mar de sofrimentos. É como se ele dissesse ser oprimido não apenas com um tipo de coisa, mas com vários tipos de angústia que retornavam seguidamente sobre ele de todos os lados e de modo que essas inquietações pareciam não ter fim nem medida. Depois de dizer que um abismo chama outro abismo, o salmista completa dizendo: todas as tuas altas ondas têm passado sobre mim. A imagem é de um homem atingido por ondas numa tempestade no meio do mar. Não apenas poucas ondas, mas todas elas crescendo e passando por cima dele sem qualquer trégua. É interessante perceber a forma como ele qualifica suas aflições. Aquelas ondas que o atingiam não eram quaisquer ondas, mas eram as ondas de Deus. Esse era o seu entendimento. Elas eram designadas, ordenadas, governadas por Deus e também por ele podiam ser anuladas. A lição que fica é que, ainda que muitas vezes não entendamos, as ondas de Deus que nos provam também trabalham para o nosso bem.
Deus pode usar o sofrimento para corrigir a conduta, moldar o caráter e fortalecer a fé de seus filhos. Se Deus achar por bem derramar suas ondas de provações sobre nós, isso não deve ser motivo de desânimo ou murmuração. Apesar de aos nossos olhos parecer que um abismo chama outro abismo, Deus governa todas as coisas e suas providências não falham. Pois no mesmo salmo o autor diz: o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Deus é contigo. Graça e paz.